Muito prazer, né? O meu jogo é o MovieLed, eu sou orientando do professor PhD, Marcelo, né? Todo mundo conhece. E é um jogo para abordar a confusão esquerda-direita. Então, vamos lá. Primeiro vou falar algumas introduções. Então, os conceitos de direita e esquerda, frente, dentro, eles são todos dominados até os 10 anos de idade. Ou pelo menos é assim que deveria acontecer. Pesquisas apontam que pelo menos 10% dos adultos não conseguem dominar esses conceitos da maneira como deveria. E outros apontam até um número maior, chega a 25% a 40%, dependendo da situação. Então, o problema existe. E como que a gente pode abordar isso? Então, nós fomos atrás da informação e muitas pessoas utilizaram jogos sérios para abordar situações semelhantes, como controle corporal e postura, através de jogos, em específicos exergames. Então, a nossa hipótese é como que a gente pode fazer um jogo sério para ajudar no combate à confusão esquerda e direita. Então, o objetivo geral da pesquisa é desenvolver esse jogo que foi projetado exclusivamente para diminuir a confusão esquerda e direita. E nós temos também objetivos específicos. O primeiro deles é investigar a literatura referente, a literatura da área, e verificar o que está sendo feito a respeito. Depois disso, efetivamente desenvolver o jogo e avaliar o jogo que foi desenvolvido. Então, esses são os objetivos de pesquisa. Qual que é o nosso escopo? Até onde a gente vai? Então, vamos criar um instrumento para mitigar a confusão esquerda e direita, voltado a crianças de 5 a 10 anos, porque nessa idade eles têm a maior possibilidade de sucesso. Eles ainda não dominaram totalmente o conceito, e é mais fácil você ensinar uma pessoa que não sabe o conceito do que você ter que desaprender o que está errado para depois aprender o correto. Então, esse é o nosso público-alvo, mas qualquer um pode usar o jogo. Vocês estão me ouvindo? Eu não estou vendo a tela, então eu Estamos não ouvindo sei. bem, tá bem Ótimo, tranquilo, tá indo certo. tá bom. Então, o jogo ele também conta com funções secundárias, por exemplo, o arsenal, os avatares e troféus, eu vou falar mais pra frente. E tem facilidade de personalização também vou discutir um pouco mais à frente. Como que foi feito esse desenvolvimento? Primeiro a gente revisou a literatura e verificou o que tinha disponível, né? Qual que era a pesquisa atual. Depois disso, a gente conversou com especialistas em áreas que a gente não domina totalmente, então psicólogos, professores de educação infantil, profissional de educação física, e eles falaram para a gente o que precisa ter um jogo dessa natureza. Então, com base nisso, a gente fez um GDD. Depois a gente fez um projeto, ó, com essas características aqui, é o mínimo que a gente precisa para testar, e fez uma adaptação do segundo GDD. O GDD é o documento de game design, então é o que vai ser feito. Depois disso, a gente implementou, e aí passa para a parte de avaliação, que o jogo está pronto, a gente apresentou ele a voluntários, e os voluntários deram a opinião deles a respeito do jogo, se eles achavam que seria útil ou não. E eu peguei todo esse processo e fiz a minha dissertação e enviei para a banca avaliar. Então, essa é a introdução. Alguns conceitos a gente precisa de explanar para ficar mais claro sobre o que está sendo conversado aqui. Então, o que é confusão esquerda-direita, que é o tema? É a dificuldade de diferenciar a esquerda de direita. Então, a pessoa que não sabe, ou então que ela demora, que ela tem que pensar. É isso. Confusão esquerda-direita é a dificuldade de diferenciar a esquerda e direita. Então, é um sintoma neurológico suave que está ali a definição. É alguma coisa muito sutil e alguma dificuldade motora ou de sequenciamento de atos complexos. A confusão esquerda-direita ela pode ser sintoma de uma doença um pouco mais grave. Por quê? Porque ela faz parte do que deve ser desenvolvido no contexto da psicomotricidade. Então, eu descobri que a psicomotricidade é uma coisa extremamente profunda e complexa, que envolve até domínio do tempo, a localização no espaço, a minha relação com o meu próprio corpo. Então, o fato da pessoa não saber esquerda e direita pode ser alguma coisa singular para ali, ou ela pode impactar em vários outros aspectos. Então, ali, o Vitor da Fonseca fala que da psicomotricidade emanam aspectos como desenvolvimento, socialização e aprendizagem. Então, por isso é um sintoma neurológico suave, que também pode ser algo mais grave. Então, o que são jogos sérios?
Jogos sérios são aqueles jogos voltados a alguma coisa que vai além do entretenimento puro. Então ele quer ensinar alguma habilidade, alguma coisa. E Action Games são jogos que envolvem partes do corpo que vão além do teclado e mouse. Então, no nosso caso, envolve o rosto, os braços e as pernas. Então, isso é um jogo que envolve o corpo todo. Tecnologias utilizadas é a Unity, que é uma engine, né? É um software que serve para acelerar o desenvolvimento, que já tem uma série de funções pré-prontas. E o Media Pipe, que serve para captura de movimento. Então, esses são os conceitos da fundamentação. Então, o que a gente descobriu quando a gente foi atrás do estado da arte? Foram utilizadas 6 bases internacionais. Isso aqui não é aleatório, tá? Existem protocolos que demonstram que tem maior qualidade e essas são algumas delas. Então, a gente escolheu essa aí propositalmente. Foram 8.173 artigos no total, no início, e desses 8.000, a gente escolheu 13 e a gente encontrou outro artigo que trata sobre o tema. Então, foi assim que a gente escolheu os artigos que foram mapeados. Esses são os jogos. Tinha 14 artigos no total, mas a maioria deles fala a respeito de panorama. A pessoa traça uma estatística, mas não vai além disso. Ela não está preocupada em resolver a situação. Ela está preocupada só em mostrar o quadro atual. Então, os jogos que existem a respeito do tema são esses 5. E aí, depois que a gente pegou eles influenciaram na nossa pesquisa. Como? Então, assim, tem esse jogo que envolve a inclusão de pontuação. A gente colocou no nosso também. Esse outro jogo, ele fala de pistas no cenário, também foi incluído por um método que a gente vai usar, que é o esvanecimento de dicas. As dicas vão diminuindo conforme o jogador progride. E teve esse questionário, que é um questionário específico para o uso de jogos sérios, também foi incluído na nossa pesquisa. E 2 que são mais próximas da nossa, que uma delas aborda a confusão esquerda-direita de maneira tangencial e a outra foca nisso, apesar de não tão robusto como que a gente faz aqui. Então, como que foi o projeto do jogo? Foi utilizado a metodologia PID, que é o envolvimento de especialistas em áreas que a gente não tem o domínio total, eu comentei anteriormente. São 3 grupos de pessoas, tem o ETD, que é a equipe técnica de desenvolvimento, que somos eu e o professor Marcelo, o FE, que é o usuário final especialista, que são esses especialistas que a gente vai tanto consultar quanto são aquelas pessoas que potencialmente vão utilizar esse jogo no futuro, como psicólogo, como apoio para diminuir a confusão esquerda-direita. E o usuário final aprendiz, que é quem vai efetivamente jogar o jogo, é o jogador. E foi utilizar também a metodologia MOLD, que é uma metodologia que você identifica as principais variáveis envolvidas ali no processo, então os membros que vão ser utilizados, o tempo de resposta, a quantidade de pistas, são algumas dessas variáveis, e você vai aumentando a dificuldade do jogo progressivamente, de maneira que ele não fique nem difícil demais muito rápido e nem muito fácil, depois de muito tempo. Então, esse protocolo aí ensina como fazer isso. Com base nisso, a gente fez um MVP e verificou o MVP com 2 questionários. Então, como que foi feita essas reuniões do PID? Essas são as pessoas que a gente consultou, e no total foram 24 pessoas em mais de 13 horas. Quando que a gente parou de fazer essas consultas? Quando as sugestões que as pessoas estavam dando não estavam mais acrescentando. Então, o projeto estava estável. Não, a partir daqui não há muitas mudanças, não justifica continuar fazendo reuniões. Então, a partir dessas reuniões, foram traçados 2 tipos de requisitos, que são os que eu vou mostrar daqui a pouco. Né? Então, o Game Design Document, ele foi feito durante as reuniões do PID, né, que eu tinha comentado. Essas reuniões, elas tinham uma estrutura. Né? Primeiro a gente apresentava o objetivo, mostrava para eles o que tinha sido feito até hoje, e depois discutia e modificava alguma coisa, se fosse o caso. Os requisitos que foram traçados, eles foram divididos de 2 maneiras. Então a gente pegou tudo que esse pessoal falou, aí, esse pessoal que a gente consultou, e dividiu entre 2 tipos de requisitos. O primeiro é o que o jogo tem que ter, porque senão ele não atende ao propósito dele de abordar a confusão esquerda-direita. Se ele não tiver isso, ele fica deficiente. Então, são os requisitos necessários. Tem que ter isso aqui. Então, por exemplo, tem que ter instruções faladas. Por quê? Porque aí não tem um elemento distrator da tela da pessoa. Tem que ter um avatar, porque aí a criança consegue se enxergar. Enfim,
Esses são os requisitos que o jogo necessariamente tem que ter para que ele cumpra o seu propósito. E também tem os requisitos desejáveis. São outros requisitos que o jogo não necessariamente precisa ter para cumprir o seu propósito, mas é interessante que tenha, porque ou ele fica mais divertido, ou a criança vai querer jogar mais, ou ele melhora a inclusão. Existe alguma coisa secundária em relação à pesquisa, mas ainda importante, que seria realçada se fosse possível cumprir esses requisitos. Então, são os requisitos desejáveis. Esse é o molde. Eu coloquei esse exemplo aqui da primeira fase. Então, primeiro treinamento ali envolve a mão dominante, depois envolve a mão contrária, então mudou a variável. Depois volta para a mão dominante, só que aí a quantidade de tempo que o jogador tem diminui de 3 segundos para 2. Então, vai aumentando paulatinamente ali a dificuldade do jogo, de tal maneira que o jogador perceba que está ficando mais difícil, mas não é nada tão brusco que ele, mas esse jogo é difícil demais, eu não quero mais jogar. Esse aqui é o molde inteiro do jogo todo, então dá para perceber ali que a quantidade de dicas vai diminuindo, o tempo para reagir também vai diminuindo e o dano que o jogador toma por errar aumenta. Assim também os membros envolvidos também aumentam, então o jogo fica mais difícil. É esse aqui que a gente traçou e foi utilizado para a implementação do jogo. Então esse aqui é o nosso protótipo, que baseado naquilo que os profissionais falaram, a gente desenvolveu, então tem ali um nível de treinamento, mostra o tempo, e esse aqui foi utilizado na verificação do projeto. Então, foram aplicados 2 checklists para ver se esse projeto aqui vai conseguir cumprir o propósito que aqui ele se destina. Então, vamos ver. E aí, um deles tinha 35 aspectos, e 4 desses aspectos não foram atendidos e foram justificados. O outro questionário, que é específico para desenvolvimento de jogos para crianças, atendeu de 37 de 40. Quais não foram atendidos? Então, por exemplo, tinha alguns relativos a jogar online. Não é o nosso objetivo hoje. O objetivo é que a criança aprenda para ela mesma, e não que ela seja melhor do que uma outra pessoa, ou que tenha alguma competição. Tem alguns desses requisitos ali que são a respeito de matérias, que se isso aqui ajuda em alguma disciplina da grade curricular, também não se aplica. Então, esses aspectos aí que não se aplicam não foram atendidos, mas foram justificados. O restante, todos foram atendidos. Beleza? Como que foi feita a implementação desse jogo? Essa aqui é a tela inicial do Movie LED. Se você clicar em sair, o jogo fecha e acaba. Clicando em jogar, você vai para uma tela de cadastro e lá coleta dados como o nome, se é destro, se é canhoto, se é homem, se é mulher. São dados que são importantes para a nossa pesquisa, que são coletados para depois verificar se os homens têm mais facilidades, têm mais dificuldades, se o canhoto vai melhor, se o destro vai melhor. Então, isso vai para um banco de dados ali que o jogo cria e pode ser utilizado para perfis estatísticos no futuro. Então, depois que você faz esse cadastro, você vai para a escolha de avatar. Propositalmente, não há pessoas aqui. Então, são animais e plantas, porque eu gostaria que o jogo fosse feito para todos. Então, se for um menino, ele escolhe o avatar dele. Se for uma menina, escolhe também. Tem opção para os dois. De maneira que a menina, principalmente as mulheres, né, a maioria dos jogos, muitos deles são feitos para homens, então acaba que só tem um cara com uma arma enorme lá e a menina não se sente representada. Então, a minha intenção era deixar todos à vontade para escolher o avatar que quiser e todos infantis, porque é voltado ao público infantil. Então, depois que você escolhe o seu avatar, você vai para essa tela que eu chamo de Game Hub, que aqui tem acesso a todas as principais funções do jogo, inclusive as fases. Então, ali no canto esquerdo, o avatar eu já mostrei. Você escolhe ele no cadastro, mas também é possível alterar durante o jogo. Né? Às vezes ela cansou de ser uma coelha, ela quer ser uma planta. Então, tem o menu de conquistas, que é esse. As conquistas, elas começam todas preto e branco e vão ficando coloridas conforme o jogador consegue, até que fica todo colorido. A primeira conquista, ela sempre vai estar colorida porque você consegue ela quando você faz o cadastro. E não tem como jogar sem fazer o cadastro. O objetivo é mostrar que as conquistas vão ficando coloridas e também que o jogo tem conquistas. Quando a conquista é alcançada, aparece um pop-up na tela para o jogador, legal, tem conquista. Do mesmo jeito, a descrição é unissex, então não vai ter a mestra do fogo e nem vai ter o mestre do fogo, vai ter a vitória sobre o fogo, para incluir meninos e meninas. É a mesma coisa. As conquistas também têm dificuldades, então
O que é mais fácil é bronze, depois o que é mais difícil um pouco prata, ouro, e se conseguir todas, platina, que é o que tem no PlayStation, no Xbox, que as pessoas estão acostumadas, principalmente os jovens. O Arsenal também faz parte ali do Game Hub, e você compra melhorias que são utilizadas dentro do jogo. Então, você pode aumentar a quantidade de vida, pode diminuir o dano que você sofre e aumentar o dano que você causa. Se você quiser, você pode reiniciar o ouro ali. Ele tira as melhorias do arsenal e devolve o ouro para você gastar de outra maneira. Então, existe um modo teste que não tem nenhuma dica. O objetivo é só verificar se a criança ouvindo, ela sabe o que ela tem que fazer. Então, falou, braço direito, não vai ter nada simbolizando que você tem que levantar o braço direito, você tem que saber. O objetivo disso é coletar como que é o desempenho dessa criança quando ela começa a jogar, antes dela fazer qualquer outra coisa, e depois que ela jogar, acabou o jogo, aí você faz de novo o teste, verifica o tempo que você gastou e o índice de acerto. E com base nisso a gente sabe quanto que essa pessoa melhorou, sem a necessidade de alguma coisa fora do jogo. Então, não tem reprovação, o objetivo aqui nesse modo teste específico é só verificar o conhecimento ali do tema e o progresso. Então, tem a tela de opções, que basicamente muda os volumes, ele tem alguns sliders, né, para você ir para a direita ou para a esquerda. A voz do narrador era um requisito lá para facultativo, né? Na verdade era desejável, que a gente falou. E eu também possibilitei a detecção de movimento para incluir quem é cadeirante. Às vezes a pessoa não consegue mexer a perna, ou às vezes não tem webcam, não tem como clicar ali, tira captura de movimento. Qualquer um pode jogar no teclado, que é o mínimo que a pessoa tem que ter para jogar, né, no computador. Então, primeiro nível de treinamento. Como eu não vou estar lá para explicar todas as vezes como que o jogo funciona, eu incluí um tutorial no próprio jogo. Quando você entra no nível de treinamento, ele te fala como que faz para jogar. Então, pode ser tanto levantando os braços, quanto pelo teclado. E a placa de ESC abre o menu de pausa também, para você sair do jogo, para você mexer nas opções, reiniciar a fase, etc. Então, essa aqui é a primeira fase de treinamento, que é muito parecida com aquele protótipo que a gente tinha. Ali o bonequinho do lado direito está prestes a atacar o macaquinho, né, que é o jogador. O jogador tem que levantar o braço direito. Então, conforme ele vai acertando, o nível vai progredindo e a pontuação vai aumentando. Então, dá para você verificar ali o seu progresso e no final aparece isso aqui. Então, quando acabar o treinamento, se o jogador tiver um índice de acerto mínimo, ele ganha as medalhas e também passa de fase. Se ele acertar menos do que um certo limiar, que é, eu não lembro se era 60% ou era 70%, acho que é 70%, ele reprova e aí ele tem que fazer de novo o nível de treinamento para ele aprender o conceito. Então, esse aqui é o último nível de treinamento, envolve braços e pernas. Ali o leão, do lado esquerdo, é uma bola, ele vai de uma vez e ataca a perna do jogador. E o narrador fala, perna esquerda. Daí ele tem que levantar para bloquear esse acesso. Mas o nível de treinamento é isso, para aprender os conceitos e antes de jogar realmente nas fases. Essa aqui é uma fase, ali do lado esquerdo superior, dá para ver que tem corações. Então, se você errar muito na fase, a fase reinicia. Isso não acontece no treinamento, o objetivo da fase é diferente. Então, ele está no nível 3, eu já tomei um pouquinho de dano, o coraçãozinho está um pouco preto, né? E vai ficando mais preto conforme você vai tomando dano. Todas as fases, tem a fase normal e o chefe. E as melhorias do arsenal são aplicadas aqui. Então, essa é outra fase, as fases são temáticas. Tem a fase da floresta, a fase do deserto e a última fase é numa caverna. E as dicas vão diminuindo conforme vai progredindo. Quando você faz o cadastro, você informa o seu lado dominante, se é esquerda ou direita, e o jogo reage a isso. Ele sempre inicia o ataque pelo lado que você domina, porque é mais fácil para o jogador o lado que ele já está dominando. A dificuldade vai aumentando igual o molde que eu especifiquei para vocês ali atrás. Então, beleza, esse é o jogo, isso que foi feito, foi desenvolvido, o que acharam disso? Avaliação. Então, foi feita a avaliação tanto presencial quanto remota, e a avaliação é qual e quant. Normalmente as perguntas iam numa escala de 1 a 5. Uma estrela, 5 estrelas, vamos dizer assim, escala Likert. Então, a presencial foi feita com 17 pessoas, 4 das avaliações foram descartadas. Por quê? Porque as pessoas que estavam avaliando falaram que elas não conheciam do tema lateralidade, confusão esquerda-direita, e também não conheciam de jogos digitais. Então, para a pessoa avaliar o jogo,
ela tem que ter um mínimo de conhecimento prévio, porque senão a análise dela fica prejudicada. E aí a gente resolveu descartar todas as pessoas que, numa escala de, essa aí realmente ia de 0 a 10, e deram nota para os dois conceitos, 3 ou menos. Então ela sabe muito pouco de jogos e sabe muito pouco de lateralidade. Sobraram 13 pessoas. Então, era uma hora de entrevista. Como que era essa entrevista? Nós dava um termo de consentimento, falando que a gente ia usar os dados dele. Eu apresentava o jogo em slides, depois ele jogava o jogo efetivamente, e depois que ele tinha jogado, ele avaliava naquela escala de 1 a 5. A avaliação remota era muito parecida. 37 pessoas, 5 foram descartadas, mesma estrutura, não domina o tema. Aí era diferente, eu não estava lá. Primeiro ele assinava o termo de consentimento, depois tinha o jogo, os slides, os mesmos slides, e vídeos e imagens do jogo. Eu disponibilizei o link para a pessoa baixar o jogo. Das 32 pessoas que efetivamente avaliaram ali, que não foram descartadas, 29 jogaram, então é um percentual elevado. E depois eles preencheram ali o questionário, que é o questionário Selk, né, que foi desenvolvido para isso. É o questionário que o professor Marcelo desenvolveu. Beleza, o que essas pessoas acharam do jogo? Então essa escala aqui ela vai de 1 a 5. E tem ali todas as notas. Tá? A grande maioria das notas é superior a 4. Teve ali 2 critérios e a média deles que também ficou inferior a 4. Mas a mediana, que é a nota que fica bem no meio ali, ela sempre também foi 4 ou 5. Então eu vou comentar aqui sobre depois, na parte de discussão, sobre por que essas notas foram mais baixas. E isso aqui é um panorama geral. Né? Então, primeira avaliação é do ponto de vista do jogador, sobre segundo os UFAs. Né? Então, o que você acha que o jogador vai ter dificuldade, o que ele vai achar bom, etc. As pessoas responderam isso. O segundo quadrinho que eu vou mostrar para vocês aqui, ele é da perspectiva dos UFAs. Então, o que os profissionais, que as pessoas que vão acompanhar esses jogadores vão achar do jogo. Então tem ali que as maiores notas, por exemplo, foram de segurança, o jogo é seguro. E ali eles vão ter certeza se o público infantil vai aceitar. A nota é 4,13, o que ainda é uma nota elevada, mas dentro do nosso contexto aqui é a nota mais baixa. Então, como a avaliação também era qualitativa, a gente ofereceu a oportunidade para eles responderem perguntas abertas. Então, o que vocês acharam mais interessante? E esse foi o resultado. Esses aqui são os aspectos que eles falaram que são as maiores vantagens do jogo. Lógico que as respostas eram abertas, então eu tive que condensar isso aí em grupos para poder fazer esse gráfico. Então são 107 vantagens apontadas no total. Essas são as principais desvantagens que as pessoas apontaram. Tem 51 desvantagens. Algumas pessoas não colocaram desvantagens, ou falaram que não tem desvantagem nenhuma, ou deixou em branco, ou por qualquer outro motivo, o número de vantagens apontadas ficou maior. Então, eu também vou comentar sobre as que apareceram mais na discussão. E, por fim, as sugestões. Essas são todas as sugestões que as pessoas apontaram. E, novamente, algumas não sugeriram nada, ou simplesmente deixaram esse campo em branco. Por fim, o número ficou menor do que os outros critérios. Então, beleza. Discussão. Vamos discutir o que a gente encontrou. Então, a avaliação presencial ela foi focada em pessoas que eram conhecedoras do assunto jogos digitais, ou que eram professores de educação infantil, ou que eram game designers. São pessoas das áreas que envolvem o jogo. Então, desses 13 profissionais ali que avaliaram, 12 deles tinham pelo menos a pós-graduação. Então, são pessoas altamente capacitadas naquilo que elas fazem. O domínio delas de confusão, esquerda e direita em jogos, em média, foi 6, mais ou menos 6 de 10, e eram pessoas também que tinham bastante experiência, tanto de vida quanto no trabalho. Então, o que eles falaram que era a maior dificuldade? Realizar os desafios. Provavelmente isso aqui tem a ver com a captura de movimento, porque o MediaPipe, que foi o software que a gente usou, ele, se tiver uma pessoa próxima, por exemplo, ele lê o movimento dessa pessoa, ele não sabe quem que é o jogador, quem que não é. Dependendo até de sombra, ele pode confundir. Então, eles perceberam que isso era algo que deixava, entre aspas, era o pior aspecto ali entre os que foram avaliados. Né? E os que tiveram as melhores médias do ponto de vista do jogador foram os efeitos sonoros, eles acharam os sons bons, o cenário acharam legal. Então,
todos esses critérios ali, eles empataram com a média 4,69. E estão todos listados aqui. Segundo os UFE, que são os profissionais que vão utilizar, a maior dificuldade é o uso profissional. Isso aqui, o que foi apontado é que, principalmente por questão de infraestrutura, notadamente em escola pública, talvez não tenha webcam ou não tenha computador. Então, eles criticaram e falaram que, às vezes, era interessante que pudesse rodar em celular, que todo mundo tem. Então, isso aqui é o que eles apontaram como a maior dificuldade. E as melhores médias eram a segurança e a utilidade para o público infantil. É um jogo seguro e que ele vai ser útil para as crianças. Então, a avaliação remota era aberta ao público em geral. Então, o público em geral é menos acadêmico, né? Nem todo mundo tem pós-graduação. Então, 21 de 32 pessoas tinham. O domínio dele dos temas que envolvem a pesquisa era um pouco menor do que o que foi feito presencialmente, mas eles também eram pessoas experientes tanto em idade quanto em experiência de trabalho. Então, a visão deles ali do ponto de vista do jogador é a mesma, e os jogadores vão ter dificuldade de realizar os desafios. E também ali foi muito elogiado os efeitos sonoros, o pessoal gostou. O segundo UFE, que é o profissional que vai utilizar, também apareceu de novo o uso profissional e a percepção do objetivo sério é o que teve a melhor média. Então, muitas coisas convergem entre os dois grupos. A média da avaliação remota é ligeiramente inferior à média da avaliação presencial. Daí, uma das hipóteses é porque eu estava lá, então se a pessoa tinha alguma dúvida, ela perguntava presencialmente, e remotamente isso não era possível. Ou então questão de própria empatia mesmo, eu estava ali, a pessoa estava me vendo, estava conversando, a tendência é dar uma nota maior. Então, são as hipóteses que a gente levantou. Então, sobre as avaliações qualitativas, 19 menções ao propósito, que acharam importante que tem um jogo sério que ensina direita e esquerda. 17 eram aspectos subjetivos, por exemplo, criativo, imaginativo, interessante. E divertido, eu coloquei uma categoria específica, porque ele apareceu com muita frequência, 10. E 9 pessoas elogiaram a arte e o cenário, né? Então é o outro critério, eles acharam que era bonito. Muita gente falou que era bonito. Das desvantagens, 9 criticaram a arte e o cenário, que é o mesmo que aparece nas vantagens, porque não gostou, achou que o cenário não combinava. Teve gente que reclamou que o jogo não era 3D, que era 2D. Então, as pessoas estavam abertas e colocaram isso. 9 falaram da falta de infraestrutura necessária, que é aquela questão que eu tinha comentado, nem sempre tem webcam ou computador disponível. E 6 pessoas reclamaram de falta de inclusão. Então, se a pessoa não tiver mão, como é que ela vai fazer para jogar? Ou se a pessoa for surda e cega, como que ela vai fazer para jogar? Eles colocaram esses comentários lá. Sugestões: 14 novas funcionalidades, por exemplo, build para celular, sabe, para o jogo funcionar para celular, foi o que mais apareceu. Mas também essa questão de incluir cego, incluir surdo e cego, incluir pessoas que não têm mão, foi o que mais apareceu aí. 11 falaram que a arte deveria ser melhor, né? E 13 falaram que o jogo não tinha problema. Na verdade, ele tinha sido pouco divulgado. Então é o que apareceu ali. Terceira sugestão. Então, sobre o projeto. Então, a gente enviou o convite para mais de 1.000 pessoas, no entanto, pouco mais de 20 compareceram. E talvez isso tenha interferido negativamente, mas a gente não tem como saber efetivamente. Né? Então, o jogo atingiu os objetivos dele, né? Os pilares conceituais. Alô, alô, alô. Agora, Marcelo, eu te ouço aqui, mas não ouço mais o Rômulo também. Mesma Ah, coisa para mim. então, deixa eu ver aqui. Acho que ele caiu ali. Tá quase no finalzinho. Alô, Rômulo? Rômulo? Não estamos te ouvindo, Rômulo. Tu tá com o fone é, mutado. Caiu a tua apresentação também. Alô, 1, 2, 3, câmbio. Tá no mudo. Teu fone tá no mudo, Rômulo. Opa. Saindo. Saiu. Caiu. Só entrando de volta aqui. E agora? Agora estamos te ouvindo novamente. Ótimo. Agora estou te vendo novamente. Não sei se tu chegaste a acabar, mas estava faltando. Não. Faltou um pedacinho ali
na parte no final. 55. É isso aí. Estão vendo? Na 55, exato. Isso, agora full screen. Pode retomar então. Então, vamos lá. Desculpa aí, pessoal. Então, todos os requisitos necessários, eles foram alcançados, e 10 dos 17 foram alcançados. Então, quase todos os desejáveis foram alcançados. Teve coisa ali que a gente não conseguiu fazer por uma questão realmente prática, de tempo. Teve que dar prioridade para algumas coisas em detrimento de outras. Então, o molde, você achou uma figura, um protocolo assim bem, muito bom. A gente gostou bastante. A dificuldade sobe sutilmente. A gente teve que adaptar algumas coisas em relação ao projeto original, porque, por exemplo, ali no final era meio segundo, eu acho que a gente tinha previsto para o jogador reagir, mas é muito rápido, então ninguém ia conseguir passar da última fase, então teve que aumentar um pouquinho o tempo. Os checklists, eles validaram o nosso projeto, né? Então, todo o jogo ele foi programado em 3 meses. E quando eu falo 3 meses, eu não sou bolsista em tempo integral. Eu trabalho, eu tenho minha mulher, minha filha, então foi o tempo que eu tinha. Eu falei para Marcelo, o tempo todo que eu tenho, eu estou fazendo isso, porque senão não vai dar tempo. Então, constatou-se que o Media Pipe ele tem algumas limitações, igual eu comentei, pessoas próximas, se a pessoa estiver de vestido, ele não consegue achar o joelho, então a movimentação da perna, ele não consegue capturar direito, ele acha que moveu sem mover, ou então não vê quando move. Ele tem algumas dificuldades. O desvio padrão ali ficou sempre muito próximo ou abaixo de 1, que indica que as respostas eram homogêneas até um certo ponto, né? As mecânicas secundárias também teve muita gente que elogiou, achou interessante, mas lógico, existe espaço para melhorar, né? Então, conclusão. Então, os objetivos específicos, que eram estudar a literatura que fala sobre o assunto, funcionou, a gente conseguiu, fez um mapeamento sistemático. O jogo também foi desenvolvido, inclusive está online, é gratuito, se alguém quiser utilizar, é muito, muito bem-vindo, né? Não adianta nada ter um jogo que ninguém usa, então, por favor, usem e divulguem. E avaliar o jogo também foi feita a avaliação. 54 pessoas de áreas diversas avaliaram a visão delas, dos profissionais que vão usar, também a visão dos jogadores. Né? Quais são os resultados dessa pesquisa toda? Então, nós publicamos isso, um mapeamento sistemático no ano passado, no maior congresso de jogos do Brasil, que é a SP Games. Tá online, está disponível para quem quiser ver, é gratuito. Um outro artigo vai ser publicado esse ano, já está aceito, eu já estou inscrito, já mandaram feedback falando que está ok. E é um outro resultado, né? Também a gente fez a lista, o que precisa um jogo que aborda a sede, que foi feito ali através do PID. Se alguém quiser desenvolver, não precisa mais de procurar os requisitos. Está ali, pode usar. E o Mobiled, né? Que é o jogo que foi feito, funciona, que valia o progresso, e está disponibilizado gratuitamente, já foi até divulgado em eventos do nosso laboratório na universidade. O que pode ser melhorado? Adição de multiplayer e ranking. Então, a criança, os professores falaram muitas vezes, ela não quer saber. O que ela gosta é de saber mais do que a outra criança. Mas precisa de multiplayer e de ranking. Então, são aspectos que vão mudar realmente a lógica do jogo por trás disso. Além disso, a build para celular e web, para o jogo funcionar em qualquer lugar e no celular. Também precisa de muitas adaptações, até porque, por uma questão de captura de movimento e a imagem fica pequena, ia ter que mudar radicalmente o nosso projeto. Relacionar direita e esquerda com habilidades acadêmicas, por exemplo, eu vi sugestões, não foi feita uma pesquisa a respeito disso, de que a pessoa não saber direita e esquerda pode afetar a aprendizagem da escrita. Então, por exemplo, o P e o Q, eles são iguais. O que muda é que a barriguinha de um é virada para o lado, a barriguinha do outro para o outro. O B e o D, o 2 e o 5. Então, pode ser feita uma pesquisa nessa área também. E também mudaria muito o foco. E incluir conceitos que não estão contemplados hoje, como, por exemplo, baixo, alto, cima, baixo, para fazer uma avaliação mais completa. Em relação ao objetivo principal, que é desenvolver o jogo para testar, para abordar a questão da confusão esquerda e direita, o jogo está aí, é o Moonlight. Quem quiser pode usar.